Aqui, que é o seguinte. Imagine que eu tenho duas entidades que podem ser dois processos, podem ser duas pessoas, mas no nosso contexto a gente está preocupado mais com dois processos que estão se comunicando remotamente. E esses processos precisam trocar informações criptografadas. Entendeu? Certo? Para essa troca de informações criptografadas e uma conexão entre dois processos, nós usaríamos, seria melhor usar a criptografia de chave pública ou de chave simétrica? Pública. De chave simétrica. Por quê? Porque fica mais fácil para o processo reconhecer a chave do outro, que é a mesma chave. Mais rápido. Hã? Mais rápido. Mais rápido. Não precisa de autenticação. Precisa. Não, presta atenção numa coisa. Nunca se esqueça de uma coisa. Se eu estou trabalhando com segurança, a autenticação das duas extremidades é o mínimo. É o mínimo. Essa identificação que a gente chama de. Essa identificação nós chamamos tecnicamente de. Falou na aula Assinatura? autorização. Authentication. Eu falei sei não. Deixa de usar drogas. Eu não falei esse nome na eu falei autentication. Isso está me fazendo mal. Que é isso? Se você. Eu vou embora, eu não falei isso aí não. Se você quer falar inglês, diga authentication. Entendeu? Vamos lá. Seguinte, o João Paulo queria atrapalhar. Ele quer atrapalhar. Rapaz, que é isso? Você é um bando. Pai, é isso. Seguinte. Vou mostrar a minha lista. Se eu tenho duas entidades que estão se comunicando, o mínimo que elas precisam fazer é ambas as partes, as extremidades se autenticarem. Tem que estar no mínimo envolvido. Depois que elas se autenticarem, se elas são remotas, eu tenho que pensar numa coisa. Se eu vou criptografar o tráfego, eu vou precisar de uma chave. Se eu vou precisar de uma chave, eu vou usar algum algoritmo de criptografia. Aí a dúvida é, eu tenho duas possibilidades só. Eu quero sigilo, eu não estou discutindo adulteração. Olhe bem, quando você estiver discutindo o contexto, quando um contexto for colocado para vocês, atentai bem se está se falando de sigilo, privacidade, que é a mesma coisa, se está se falando de integridade. Entendeu? Integridade está relacionada a quê? Modificar o conteúdo. Eu resolvi isso com Criptografando. Não? assinatura. Entendeu? Ah. Eu resolvo com assinatura. Se eu estou preocupado com sigilo ou privacidade, eu resolvo isso usando o quê? Pra mim é criptografia aí. Eu estou preocupado com sigilo e privacidade, eu uso o quê? Criptografia pra mim. Hã? Criptografia. Entendeu? Ele tinha falado antes. Criptografia. Ele falou aqui. Eu disse pra você. Eu vou falar com o Josenberg, criptografia. Ele falou antes também. Eu não sei porque a pessoa fala, claro, criptografia, num tom bom. O Josenberg falou. Uma vez é um grito, viu? Eu até escuto. Eu resolvo com criptografia. Você assistiu o filme? Eu resolvo com criptografia. Então, eu tenho que pensar o seguinte: se eu vou fazer com que duas entidades troquem informação, eu tenho que pensar, se a questão é sigilo, eu tenho que pensar em como eu vou fazer a criptografia. Então, eu só tenho duas soluções. Né? Ou uso criptografia de chave pública ou uso criptografia de chave simétrica. Só que no contexto eu estou abordando que são duas entidades que vão se comunicar e eu vou ficar trocando informações entre elas. Mas não cabe a criptografia de chave simétrica, porque é muito mais rápido, o método é mais leve e no tempo daquela comunicação é mais do que o suficiente. Certo?
Então é o seguinte, a questão aí é eu estabelecer uma chave simétrica entre as duas entidades. Quais são os dois problemas relacionados à criptografia de chave simétrica? Chave simétrica, ela... Passar a chave pro cara que vai criptografar. Hã? Passar a chave para a pessoa que vai receber, decriptografar. Que é a Pode-se mesma dizer chave. assim, certo? Qual é o outro? Isso a gente chama de distribuição de chave. Distribuição de chave. Qual é o outro? E o outro tem que ter um par de chaves para cada roteiro. Hã? Tem que ter o quê? Um par de chaves para cada um, A quantidade de chave. para cada comunicação. Para cada um participante. Então, não é que. Vamos lá. Não é que necessariamente você tem que ter um par de chaves. É uma A chave. quantidade de chaves vai ser grande. Né? Por conta do número de participantes, dependendo do número de participantes, a quantidade de chaves vai ser grande. Certo? Beleza. Então, o que acontece? Aí, eu tenho que pensar em soluções para isso. Quando eu tenho duas entidades remotas, aí você imagina, eu tenho duas entidades remotas, eu quero estabelecer uma chave simétrica, eu vou ter um problema, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, existem duas soluções para resolver esse problema. Uma é utilizando um KDC, é um centro de distribuição de chaves, é uma solução adotada por alguns sistemas operacionais, por exemplo, como o Windows. E outra solução é eu usar entidades certificadoras. Certo? Primeiro a gente vai entender o modelo utilizando o KDC. Certo? Então agora vamos abordar como as chaves simétricas são distribuídas e como as chaves públicas são certificadas. O grande são dois problemas, mas o grande problema das chaves simétricas é distribuição. E o grande problema da chave pública é certificar, é atribuir a identidade e atestar a identidade. Isso, essa certificação quer dizer isso. Atribuir a identidade e atestar a identidade. Entenderam? Entenderam? Ou não? Beleza, então vamos lá. Então, nesse contexto, a gente vai ver que é importante diferenciar autenticação de autorização. Foi o que a gente fez ontem. Já fiz ontem com vocês. Então, o modelo que a gente vai ver, por exemplo, a gente vai utilizar um KDC. A gente vai utilizar a criptografia de chave pública para estabelecer uma chave de sessão. Certo? Essa chave de sessão é uma chave simétrica que vai ser usada na comunicação. E a chave de sessão pode ser um protocolo como a AES ou 310, é usada para criptografar o tráfego. E é negociada uma nova a cada sessão. O que é uma sessão? Vou comunicar, me loguei, quando eu me deslogar, me desconectar, se eu fizer de novo, eu finalizo. Certo? Distribuição de chaves. Há três problemas com a chave simétrica. Se N pessoas quiserem estabelecer comunicação entre si, será necessária N vezes N dividido por 2 chaves. É um número grande. Em um grupo de N pessoas, cada pessoa deve possuir e lembrar de N menos 1 chave. Se eu tiver um grupo de 9, do grupo de 10, eu tenho que lembrar de 9 chaves. Certo? E como podemos obter segurança com a chave simétrica compartilhadas? Como é que eu vou distribuir essas chaves? Os dois estão intimamente relacionados um ao outro, né? A quantidade de chaves aqui também é a mesma coisa, a quantidade de chaves. E aqui é como eu vou distribuir chaves. O que é a chave de sessão? O que eu chamo de chave de sessão? É um termo genérico que eu uso para designar uma chave simétrica que vai ser usada na comunicação entre duas entidades durante o tempo que elas comunicarem, que elas estiverem logadas. Entendeu? Durante aquele tempo que eu estiver logado, vai ser a sessão. Quando a gente for fazer umas práticas, na próxima aula de redes... Só pode ser. Não. Na próxima aula de redes 2, na quinta-feira, ou na próxima de segurança, vamos ver como a gente faz. A gente vai para o laboratório e eu vou mostrar como a gente vai usar o Wireshark, que a gente vai começar a usar o Wireshark. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Lá na frente eu vou mostrar como é que a gente identifica uma sessão. Vou mostrar para vocês como é que é o processo. Então é o seguinte, para a gente uma sessão é enquanto aquela conexão estiver ativa. Quando a conexão estiver ativa, eu tenho uma sessão. Então essa chave vai ser usada durante a comunicação, que vai ser trocada só em outra sessão, eu chamo de chave de sessão. É uma chave simétrica de duas partes, é eficiente se ela for dinâmica, ou seja, cada início de cada sessão é destruída, e eu tenho uma chave e ela é destruída no final da sessão. Na outra sessão eu tenho outra chave.
SSH, é um método chamado difficado. Ele é um método usado para estabelecer chave simétrica entre duas entidades sem ter que enviar a chave. Certo? É um método matemático onde duas entidades que estão distantes estabelecem a mesma chave sem uma precisar enviar para a outra. Entendeu? Não. Vou mostrar como é que funciona. Aqui é a descrição do método. Certo? Aqui que tem aqui é a descrição do método e aqui é um ataque feito ao método. Certo? Eu vou explicar como é que funciona o método. Preste bem atenção. Não é difícil de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É simples demais. Por isso que ele funciona tão bem. Eu tenho duas. Eu vou colocar aqui. Eu tenho um cliente, vou imaginar aqui, uma transação de comercial eletrônica. E um servidor. Certo? Eu vou precisar de 4 números. G, N, X, Y. São 4 números. G, N, X, Y. Esses números têm um critério. Certo? Vou colocar dentro dos critérios para você entender. Só os critérios desses números. N é um número primo grande. Critérios que o próprio sistema gera. O algoritmo gera. Os números são gerados aleatoriamente. O algoritmo não é tão aleatório assim, porque eles têm um critério. Eu gero um número, mas eles têm que obedecer a critérios. N é um número, lembra que eu preciso de 4 números. N, G, X e Y. N é um número primo grande e N menos 1 dividido por 2 também é primo. O algoritmo vai calcular. G é um número primo grande sem restrições, é um número primo grande qualquer. Esses números não precisam ser confidenciais. Aí eu tenho um número X e um número Y, que são números aleatórios grandes. Certo? Não precisam ser primos. Só números aleatórios grandes. Ok? Então, são 4 números. G e N. N é um número primo grande e N menos 1 dividido por 2, o resultado também é primo. E G é um número primo grande qualquer sem restrições nenhuma. Um dos dois lados gera os dois. Um dos dois lados gera os dois e passa para o outro. Vamos supor que o servidor gerou e passou para o cliente. O cliente, opa, esses números podem ser interceptados? Podem, porque eles não são criptografados. Mas não tem problema. Certo? Aí, o cliente sorteia um número X grande e não fica secreto para ele. O servidor sorteia um número Y grande e fica para ele. Ok? Sem restrição. Tá? Sem restrição. X sorteado e Y sorteado. Aí o que acontece? Ambos vão fazer um cálculo. Esse cara vai calcular um número R1 e esse cara vai calcular um número R2. Qual é a fórmula? O R1, o cara vai pegar o G, elevar X, fazer um mod com N.
O resto da divisão com N. O R2, o cara vai pegar o G também, o mesmo G, elevar o número Y dele, que só ele sabe, fazer um mod com N. Beleza? Cada um faz a sua conta. O R1 é um número igual ao R2? Pode ser. Se for igual, vou te dizer, é o povo da cagada. Pode ser. O povo da cagada. O povo da cagada. Foi igual. Certo? Beleza. Aí, esse cara envia R1 para cá e esse cara envia R2 para cá. Eles podem ser capturados? Podem, mas também não tem problema. Tá? O cliente envia R1 para o servidor envia R2 para o cliente. Aí, o cliente e os servidores fazem o seguinte: eles pegam o número K e dizem que K é igual a R2, o cliente vai pegar o R2 que ele recebeu elevar a X, mod N, e o servidor vai pegar o número K, que ele vai dizer que o K é o R1 que ele recebeu do outro lado, elevar o Y, que só ele sabe, mod N. O X é diferente do Y, o X só o cliente sabe e o Y só o servidor sabe. Entendeu? Por incrível que pareça, o K aqui vai ser igual ao K aqui. Não tem como não, sou também. Pior que vai. É, pô. Vai isso, né? Tem como. Entendeu? Hã? Aqui também falta. A parte 2 aí. Entendeu até aqui? Aí, o cliente pega o R1, manda para o servidor pega R2 e manda para o cliente. Eles trocam. Eles podem, inclusive, o número pode ser capturado, mas não tem problema. Aí o cliente faz um cálculo. Ele diz que um valor K, um número K, vai ser igual ao R2 que ele recebeu do servidor, elevado ao X, que só ele tem, mod N. E o cliente, o servidor, faz um cálculo também. Ele pega um número K, chamado de Professor, essa fórmula é sempre a mesma, professor? sempre. Agora como é que vai ser igual? K1, e esse aqui pega um K2. Pronto. Aí esse aqui pega. Ele diz que o número K1 dele é igual ao número R2 elevado a X, que só ele tem mod N, e o K2 do servidor, esse valor K2, é o R1 que ele recebeu do outro lado, elevado ao Y, que só ele tem mod N. Certo? Quando fizerem isso, o K1 vai ser igual ao... No final disso tudo, matemática. Isso aí não faz sentido não. Substituir esses 4 valores aí para mais dar certo. Eu entendi isso até que tem mais dois que eu vou falar do servidor, o servidor mandou. Mostra no próximo aí. Isso mesmo. K1 vai ser igual ao K2. Isso aí seria uma solução para usar a chave simétrica que não foi a... Eu não disse para vocês que a chave é estabelecida sem ser trocada, eu não passei a chave. A chave foi calculada aqui, fica comigo, a chave foi calculada aqui, fica comigo. Só que no método, no final, o K1 é igual ao K2. Se eu não posso fazer o inverso disso, não? Como? Tipo, tendo em posse o G e o N, calcular o valor de X. Eu pegar o G... No caso do cliente aí. Porque ele vai transmitir o G e o N, né? Vai ser transmitido sem criptografia. Eu pegando esses dois valores aí, eu não posso calcular o valor de X, não. Mas aí se o Vai cara ser igual, pô, do outro lado. E se Não, o cara coisa quiser 10 acertar... dígitos. Certo. Como é que vai conseguir adivinhar? Tipo, quando eu pego um número G elevado a X, divido por N, eu vou encontrar um resultado que é o mod, né? Eu vou encontrar o resto. Você pegar G elevado a X mod N, você vai encontrar um resultado aqui. Isso. Certo? Você vai encontrar um resultado aqui. Se você pegar G elevado a Y mod N, você vai encontrar um resultado aqui. R1 é igual a R2? Não, pode ser que não. Beleza. Quando eu encontrei o valor de X, Como? fazendo esse processo, tipo, pegar o G elevado a X, porque eu tenho o valor de X, eu tenho o valor de G, desculpa. Como é que você conseguiu o X que só o cliente tem? Pois é, fazendo o processo inverso, tipo, G elevado a X dá um valor. Certo. N, eu já tenho um valor de N, porque eu interceptei e achei o valor de N. Se ele
resultado e o resto. Eu vou pegar o resto de G, tipo, deixa eu tentar, porque fica mais difícil falar do que tentar desenhar. Então, deixa eu ver aqui. Segura. Tá certo. Tá falando? Vai pra cima. Bem, velho. Se eu pegar esse valor X aqui, eu estou querendo saber como é que você pegou o X. Porque o X, você é um cara que você tem que saber o seguinte, você não está nesse cara aqui, você não está nessa dor, você está no meio do caminho, a vaga está no meio do caminho. Como foi que você achou o X? Não é por aqui não. Porque só pegou aqui. Não, ela está mandando o R1 e R2, você está mandando o X. O R1 Eu quero saber como é que você deduziu o X. É bom toda variável, porque eu sou toda coisa aqui. Não. Não, cara. Isso aí é igual a G elevado a X. Se fosse, ela faz. Se Isso aí é fosse, só nem era usado na CCL. Não, calma. Se fosse, nem era usado. O X e o Y são números totalmente diferentes de G e N. De R, ó. R1, G, Y, N, I, X são números totalmente diferentes. Nenhum é igual ao outro. Mas ele está mostrando o cálculo todo, o professor está dizendo que é. Não, certo, beleza. Não, porque eu disse, eu peguei X, aí eu tenho que perguntar onde era só uma variável. você tem que se colocar na seguinte posição, você é um hacker, você está no meio do caminho, você interpretou GN, R1 e R2. Matematicamente, como é que você vai achar X com esses 4 valores? Pronto, é isso que eu tenho que dizer. Você não pode dizer eu peguei X. Como você pegou X? Essa forma que você está assumindo. Não estou supondo, não, foi essa mesmo. Não, porque no caso, então, realmente tem que mais para aqui. Certo, tudo bem, eu só me imagino o seguinte, você está no meio do caminho, você tem 4 valores, G, N, R1 e R2. Como é que, mostra bem como é que você acha X, como é a conta bem para achar X. Pode Mostrar o resultado desse dividido por esse, não é? Exatamente. É o resultado disso aqui. Daí esse valor que eu estou fazendo isso, dividido por isso. Aqui é um valor que você ignorar. Quando você chegar em casa, quando você chegar em casa, você tenta achar. Se você tentar achar, a gente vai achar aqui um artigo e vamos para não tem, cara. Como você achou a gente? O chefe não disse que eu estou perguntando. Não, eu estou dizendo. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Eu não tenho como descobrir X com esses padrões. Valeu. Eu tenho como atacar esse método? Tenho. Mas não é descobrir o X. Não tem como descobrir. Se você imaginar uma fórmula para você descobrir X, pegando, você consegue na rede pegar e capturar G, N, R1 e R2, beleza. Mas não dá para você encontrar X, cara. Não dá para você encontrar X. A ideia é boa, mas se você disser assim, eu pegar X, como o Leandro falou, se pegar de algum local, no meio do caminho você não pegou, porque não foi transmitido. Você não pegou. Entendeu? Então, você obter X calculando, você pode até tentar fazer uma forma, mas imagine que o X é uma variável. Bote valores para G, para N, para R1, para N. Pode até chegar em casa e tentar fazer isso. Bote valores e tente encontrar X, por exemplo. Tente. Agora bote os valores da regra. O G, o N é primo, o N menos o primo, o G é o primo. Você gera um N grande, um Y grande. Joga os valores e tenta achar X, Y, Z. Eu já acreditei nesse momento. Como é que o método é atacar? Como ninguém não dá para achar, claro que a galera mais safa tentou atacar. E conseguiu. Não tem nada que fazer. Foi que os caras conseguiram atacar. A Ivy é o intruso. O cliente é a Alice, o Bob é o servidor. Entendeu? Na prova vai cair o ataque. Presta atenção. O método vai explicar é simples, o negócio é o ataque. Entendeu? Então o que, é que vai acontecer? Na prova vai cair um ataque. Já estou dizendo que vai cair o ataque. Você pode dizer assim, não falou nada. Pode ser, não, ataque cardíaco, né? É o DDoS para atacar. É um ataque rápido. Aí o que acontece? Ó? O Eve é um intruso, ela entra no meio da negociação. Meio, né? É, o ataque de homem no meio. A Eve é um intruso, ela entra no meio. A Eve namora com o Bob
Certo? Então, vamos melhorar. Vamos colocar uma coisa mais, um contexto mais moderno. A Ivy namora com a Alice, tá chateada porque a Alice quer Bob. Alice é minha, ó. Aí o que é que acontece? A Ivy quer saber o que está rolando entre Alice e Bob. Eita, aí vai dar uma lapada. Entendeu? Aí o que é que acontece? Olha só. Aquela história. Que eu expliquei aqui, ó. Eu calculo, o cliente calcula R1 e manda, né? Aham. O servidor calcula R2 e manda, certo? Certo? Agora como é que tá aqui, ó? O cliente calculou R1. G de X pode N. Certo? E manda para R1. Aí interceptou. Aí ela fez o seguinte, ó. R2. Alice calculou X, Bob calculou Y e o intruso calculou Z. Alice e Bob fizeram certo. Só que o que aconteceu? Alice pegou, calculou R1, G elevado a X mod N e deu. Aí interceptou e fez o seguinte: R2 é G elevado, ela interceptou G e N, certo? E gerou o Z dela. O Z dela. Ela capturou G e N, o Z dela. Aí ela pegou o número R2 e disse: é o G que eu capturei, elevado ao meu Z de N. E mandou o R2 para a Alice. A Alice pegou o R2. Aí Bob calculou: ó, um R3 é G elevado a Y, você é feliz? É G elevado a Y, mod N. E mandou, só que Eve capturou. E Eve disse: ó, eu vou calcular ela pegou o R3. E ela pegou o R2 dela e mandou para a Bob. Ela pegou o R2 dela e mandou para a Bob. Aí ela ficou com R, ela recebeu o R1 e R3. Certo? Aí ela vai e faz. A chave K1 dela é R1, que ela recebeu de quem? Da Alice. Elevado a Z igual de N. E a Alice disse: K é R2, que ela recebeu, elevado a X mod N. K1 vai ser igual a quê? A K. Aí ela diz aqui, aí K2 é igual a R3, que ela recebeu de Bob, mod N. E Bob calculou que o K dele é R2 elevado a Y mod N. Esse K aqui vai ser igual ao K2. E esse K1 aqui vai ser igual a certo? Aí o que acontece? Tudo que a Alice passar, Eve pega, criptografa com K2 e manda para quem? Para Bob. Bob manda, Eve criptografa com K1 e manda para Alice e Bob. Estão se comunicando, acham que está tudo bem. Mas tem alguém que intercepta o tráfego. Intercepta o tráfego, sem que ninguém perceba. O objetivo do ataque não no meio é esse. E ela pode usar o que ela quiser na Hã? E ela pode usar o que ela quiser na O ataque que é feito ao método é esse, e não achar X ou achar Y, senão o cara vai enlouquecer, não dá tempo. Computacionalmente dá. Só que no tempo da conexão, no tempo do tráfego, não dá tempo. Você não tem computadores suficientes para fazer tantos cálculos para achar um número de 10 dígitos num tempo de uma conexão que vai demorar 3 minutos, 4 minutos. Não dá tempo. Você precisa de horas, talvez de dias para fazer isso. Você não tem. Você junte um trambolho de um monte de computador para fazer isso. O jeito de atacar é esse. Beleza. Foi atacado. Presta atenção. Foi atacado. Como é que eu faço? Existe alguma solução. Existe alguma solução para eu evitar esse ataque? Ó. Certificado está no mundo, mas não é só isso. Assinatura com certificado. Só que o certificado faz parte, mas não é a parte principal. Hein? Se eu falar, dá confusão demais. Vocês vão para casa, pensem. Nem a pau. Pensem.
Na próxima aula, eu vou perguntar de novo de outro jeito.